pastor Over. Glória a Deus. Estenda suas mãos aqui para o nosso pastor. Quero que você abençoe a vida dele. Que o Senhor fale para o Senhor aí usá-lo para que você seja visitado nessa noite, conforme o Senhor deseja e conforme o Senhor conforme o Senhor fala no coração dele, para que ele possa falar conosco. Senhor, obrigada, Jesus, pela vida do pastor Over. Obrigada por tudo, Pai, que ele representa no mundo espiritual. Que o Senhor dê sabedoria, dê graça e dê discernimento. E que o Senhor traga as suas revelações no coração dele, Pai, para que nós possamos nessa noite ser ministrados naquilo que o Senhor quer, em nome de Jesus. Eita. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Vocês estão bem? Glória a Deus, eu também estou bem, graças a Deus. Depois de um final de semana bastante intenso, o Senhor nos trouxe até aqui para o adorar, para agradecer, louvar o nome dEle por tudo que Ele tem feito por nós, pelas nossas vidas. Amém, queridos? Antes de iniciarmos a palavra, nós vamos abrir a Bíblia aí no livro de Romanos, no capítulo 1. Vamos falar um pouquinho a respeito desse texto. Mas antes de iniciar a palavra de Deus, eu quero dar 2 anúncios especiais para você nessa noite. Primeiro, quero conversar com jovens depois do culto, 15 minutinhos, jovens e adolescentes, aguardem ali 15 minutinhos que eu quero conversar com vocês, tá bom? Jovens solteiros, jovens casados que fazem parte do Ministério de Jovens, também estão convidados, né, para participarem dessa reuniãozinha, tá bom? Irmãos, e um outro assunto que eu gostaria de tratar com você é que esses dias atrás eu fiquei muito bravo. Muito bravo. Fiquei com raiva, na verdade. Eu fui meio que desafiado, sabe, irmão? Eu faço teologia no Instituto IFC, Instituto de Formação Cristã, e faz um tempo já, acho que faz o semestre passado. Teve uma moça lá, irmãos, às vezes Deus ele usa as pessoas para nos incomodar, sabe? É assim, mas nos incomodar no sentido que a gente tem que agir. A gente estava falando sobre estudo bíblico, sobre ensino na igreja, e ela falou para mim assim, mas lá na sua igreja não tem escola bíblica, né? Não tem ensino, né? Tipo assim, o ensino lá é meio fraco. E eu fiquei bravo, irmão, com aquilo, e eu ainda tentei justificar. Não, tem escola bíblica de terça-feira, vai 5 pessoas, 6, 7 pessoas, mas tem. Né, irmãos? Mas, assim, é injustificável tentar justificar aquilo que é a nossa fraqueza. E eu fiquei incomodado desde então, irmão, com aquilo. Eu falei assim, como pode uma igreja batista, uma igreja centenária, que teve suas raízes lá no ano de 1617, uma igreja que é conhecida pela leitura da palavra, manuseio da palavra, conhecimento da palavra, nós não termos aqui um ensino fortificado. Mas o Senhor já está mudando isso daqui, amém? Já perceberam que o Senhor está mudando isso daqui? Irmãos, nós colocamos aqui quase 40 pessoas às terças-feiras aqui, né? O irmão Juliano lá, né? Ele fica lá nos chamando para o estudo. Nós estamos com quase 40 pessoas aqui às terças-feiras. Nós temos seminaristas aqui que fazem IFC. Quem é que é seminarista que faz o IFC aqui? Tem alguém aqui? Ali, a Andresa está ali, Carol e Everton que estão lá, o Lucas estava aqui, Cris Miguel, tem mais seminário aqui, minha esposa, Elizabeth, Leandro, que estava aqui, são seminaristas que estão estudando. Queridos, no dia 21 desse mês, nós vamos iniciar a classe de novos membros. Tá bom? Às 8 horas da manhã, você que está se achegando a esta igreja, vindo para esta igreja, está sendo transferido de outra igreja para cá, é necessário você saber, né, as nossas origens. Quem somos nós? Por que nós somos batista? O que aconteceu lá no ano de 1547, no ano de 1617, no ano de 1965, no ano 2000, o que aconteceu? É necessário você saber disso. Necessário você saber no que nós cremos, qual é a nossa confissão de fé.
não é? Para que você se sinta engajado e fortalecido na igreja que você congrega. Então, no dia 21 de setembro, nós vamos começar a classe de novos membros. Amém? Então, quem está sendo transferido, venha, que vai ser bênção. Também, irmãos, no dia 5 de outubro, um domingo, 5 de outubro, nós vamos começar a nossa escola bíblica dominical. Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia, glória a Deus, irmãos. Vamos começar a escola bíblica dominical. Você sabia que nós já tivemos uma escola bíblica aqui com quantos alunos, tio Edivar? Com 100 alunos, nossa escola bíblica aqui. Nós já tivemos 100 alunos matriculados na nossa escola bíblica. E agora em outubro nós vamos retomar a nossa escola bíblica. Ou seja, continuamos estudando às terças-feiras. Nós temos a classe de novos membros. E agora nós temos os seminaristas, às quintas-feiras, para quem quiser fazer o seminário. E nós temos a escola bíblica dominical, né? A revista dos adultos. Nós vamos falar no 4º trimestre sobre corpo, alma e espírito. Lição 1, o homem constituído em corpo, alma e espírito. Lição 2, o corpo, a maravilhosa obra da criação. Lição 3, o corpo, as consequências do pecado. Lição 4, o corpo como o templo do Espírito Santo. Lição 5, a alma, a natureza imaterial do ser humano. Lição 6, a consciência, o tribunal interior. Até a lição 13, que é preparando o corpo, a alma e o espírito para a eternidade. Amém, irmãos? Então essa é a matéria dos adultos na escola bíblica dominical, que começa domingo dia 5. Para os jovens, nós temos aqui a revista Exortação, Arrependimento e Esperança. Quem vai dar aula para os adultos vai ser ali aquele homem que lhes falou aqui antes de mim, pastor Eduardo, abençoado, vai dar aula para os adultos. Quem vai dar aula para os jovens é o aspirante Luquinhas, é isso? Cadê o Luquinhas? Luquinhas está ali, vai dar aula para os jovens. Então nós vamos falar aqui sobre exortação, arrependimento e esperança, baseado no livro de Jeremias. O chamado de Jeremias, a mensagem de Jeremias para Judá, o sermão do templo, o vaso do oleiro, o início do cerco de Jerusalém, parábolas de pronunciamento, uma promessa de restauração, o conselheiro de Jeremias aos reis, a fidelidade dos recabitas, a prisão, enfim, até a lição 13, essa é a matéria para os jovens e para os adolescentes. Tá bom? Também temos a revista dos adolescentes, o amor na vida cristã. Então nós vamos falar sobre o amor de Deus na Bíblia, o amor que salva. Cristo nos ensinou a compaixão, Cristo nos ensinou a misericórdia, Cristo nos ensinou o perdão. Irmãos, está tão interessante essa revista que eu até gostaria de fazer essa aula aqui. Olha que coisa linda. Cristo nos ensinou o perdão, o amor dos primeiros cristãos na igreja, o amor é doador, o amor pelas almas, o amor pela família, o amor pelos amigos, o amor pelas palavras, o amor que vence o mal e o amor é eterno. Essa é a revista dos adolescentes. Tá bom, irmãos? Que dia que vai ser? Dia 5 de outubro, às 8 horas da manhã. Tá? Aqui na igreja é das 8 às 9. Dá tempo de você vir, né? Terminou às 9, dá tempo de você ir para sua casa, para você fazer almoço. E se você quiser ficar no culto da manhã, às 9h30 começa o culto da manhã. Você vai consagrar aí a sua manhã ao Senhor. O custo da revista é R$13, irmãos, é um custo simbólico, é o custo da revistinha, tá aqui, é R$13. Creio que aqui ninguém tem problema com isso, mas se alguém não puder, irmãos, a igreja vai custear. Não é porque você não tem R$13 que você não vai fazer a escola bíblica dominical, né? Mas graças a Deus essa igreja é abençoada e eu acredito que não é condição de ninguém aqui. A gente vai colocar essa apresentação lá no grupo de WhatsApp da igreja. Você vai clicar no link aqui, vai abrir um formulário e você vai fazer a sua matrícula para a escola bíblica dominical. Amém? Vamos mudar essa história, irmãos. Me ajudem a mudar essa história. Nós precisamos aprender. Precisamos conhecer a palavra de Deus. Nós temos a EMU, irmãos. É o nosso 3º semestre de EMU, é isso? Irmãos, nós temos EMU. Temos estudos às terças-feiras, temos classes de novos membros, temos escola bíblica dominical, nós temos o IFC e várias pessoas dessa igreja fazem. Irmãos, não aprende nessa igreja quem não quer, irmãos, é quem não quer. E eu estou te convidando para aprender a palavra de Deus.
Nós precisamos nos aprofundar na palavra de Deus. Nós precisamos aprender a refutar, irmãos, porque a cada dia Satanás ele vem com uma artimanha nova, com uma ciladinha nova, sabe? E a gente acaba caindo e colocando aquilo como uma verdade nas nossas vidas, que não é a verdade da Bíblia. Sabia que muitas pessoas aqui, irmãos, estão sendo doutrinados e estão aprendendo doutrinas através das canções que nós cantamos. Por exemplo, quando nós cantamos aqui, e a igreja será arrebatada, num piscar de olhos acontecerá. Sabe o que é isso, irmãos? Doutrina da escatologia. Então, quando perguntarem para você lá fora, como vai ser o arrebatamento da igreja? Você vai falar assim, vai ser num abrir e piscar de olhos. Mas onde está escrito isso? Você vai falar, está lá no CD de Jefferson e Suelen na faixa 6. Porque é eles que cantam, não é, irmãos? Porque lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, a Bíblia fala que no abrir e fechar de olhos, os mortos irão ressuscitar, e aqueles que estão vivos terão os seus corpos glorificados, transformados. Não é, irmãos? Então você entra numa doutrina da escatologia quando você canta isso. Hoje de manhã nós cantamos aqui, maravilhosa graça, seu infinito amor. Depois nós cantamos, recaio em tua graça. Ai, ajuda eu aí, Rebeca. Recaio em tua graça. Como que é? Isso. Ela é a cantora, tá, irmãos? Nós cantamos sobre a graça de Deus. O que é isso, irmãos? Você corre o risco de ser doutrinado pela doutrina da graça irresistível. E você sair falando que assim, eu sou o centrinho do coração de Deus, né? Porque é uma graça irresistível, não, mas não é isso. Então nós temos que tomar cuidado. Nós estamos sendo doutrinados pelas músicas que nós cantamos, pelo pastor da internet. Irmãos, isso está se transformando verdade na vida de muita gente, tá bom? E por isso nós vamos estudar a palavra de Deus. Glória a Deus! Amém, irmãos, amém, 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 glória a Deus. Agora Romanos capítulo 1, vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Nossa, falei tanto que já até faltou ar, faltou água. Verso 1 diz assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho de... Aleluia! E que evangelho é esse, irmãos? Qual é o evangelho de Deus? O qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho. Então o evangelho que Paulo estava levando para os romanos era acerca do filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado Filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo, a todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça a vós e paz de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha, de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações, que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco, porque desejo ver-vos para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Não quero, porém, irmãos, que ignoreis que muitas vezes propus ir ter convosco, mas até agora tenho sido impedido, para também ter entre vós algum fruto, como também entre os demais gentios. Eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E assim quanto está em mim,
estou pronto também vos anunciar o evangelho, a vós que estáis em Roma. Aí no versículo 16, irmãos, Paulo fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Amém? Queridos, após Paulo ele apresentar a mensagem a qual ele veio pregar aos romanos, Paulo ele estava em Coríntios, na casa de Gaio, quando ele escreve esta carta, e após discorrer o texto e fazer a apresentação, apresentar a si mesmo, e apresentar o evangelho que ele iria apresentar aos romanos, Paulo ele nos surpreende com essas palavras. Ele faz um resumo, que é um dos maiores resumos do Evangelho. Nesses dois versículos, nesses dois últimos versículos, irmãos, é o maior resumo já escrito pelo homem sobre tudo o que significa o Evangelho, porque nele nós podemos ver uma forte declaração do poder e propósito de Deus na mensagem do Evangelho do seu Filho Jesus. Paulo ele declara: eu não me envergonho do Evangelho. Eu sei que isso nos nossos dias atuais pode parecer um pouco estranho, um pouco diferente, pode soar para nós um pouco esquisito. Como pode? Paulo ele faz uma linda apresentação. Paulo ele faz uma linda apresentação de si mesmo. Eu, Paulo, apóstolo. Depois ele fala: eu vim lhes anunciar o evangelho, um evangelho de Deus, a respeito do seu Filho Jesus. E quando chega no 16, de uma forma estranha, Paulo, ele de repente nos surpreende e ele fala: eu não me envergonho do evangelho. Isso soa um tanto constrangedor para mim, não sei para você. Por que Paulo deveria se envergonhar? Horas, pensa aí com você, qual seria a vergonha de Paulo? Por que Paulo deveria se envergonhar desse evangelho lindo que nós conhecemos? A respeito disso que ele veio falando e veio explicando, que palavras lindas que Paulo diz, que Paulo escreveu para a igreja em Roma. Por que Paulo deveria se envergonhar do evangelho? Não sei, talvez Paulo ele tinha receio, porque Paulo ele estava escrevendo para povos de outra cultura. Paulo ele estava escrevendo para os romanos. E eu quero apontar aqui pelo menos 4 motivos que talvez deixaram assim Paulo preocupado, e por isso Paulo ele declara: eu não me envergonho do evangelho. O primeiro motivo, irmãos, talvez pela situação moral da época. O imperador daquela época era Nero. Nero era o imperador de Roma. E Nero era um homem perverso. Nero era um homem promíscuo. A sociedade era promíscua. A sociedade de Roma era terrível. Aí Paulo agora ele tinha que trazer um evangelho santificador, um evangelho restaurador, um evangelho que iria confrontar tudo aquilo que Roma vivia. E talvez por causa disso Paulo ele teve que declarar: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho que eu vou pregar para vocês, romano, é um evangelho que vai confrontar tudo aquilo que vocês vivem. Talvez seja isso, porque o evangelho ele confronta o pecado, o evangelho ele confronta o erro. O evangelho, irmãos, faz o pecador se sentir envergonhado. É isso. E nós não podemos nos envergonhar de pregar o evangelho. Quem sabe da história que no dia que eu fui pregar no bar? Faz assim. Quem não sabe da história? Faz assim com a mão. Não sabe? Eu vou contar para vocês. Como assim vocês não sabem, gente? Vocês estão há 25 anos comigo e não sabem? Meu Deus do céu.
Tá, vou contar. Tá eu fazendo caminhada ali na Ayrton Senna. Tava correndo, naquela época eu ainda corria. Hoje é caminhada devagarzinho. O telefone toca. Telefone tocou, eu atendi. Pastor Over, sim. Me passaram o seu contato, eu, pois não. Gostaria que você viesse pregar aqui em Campinas no dia 12 de março, era o mês de março, não lembro a data certa, era o final de semana. Peguei e falei assim, peraí, deixa eu olhar minha agenda. Olhei a agenda rapidinho no celular, falei para ele, rapaz, eu já tenho uma agenda nesse dia. Eu vou pregar em Capivari, igreja do pastor Ivo, meu amigo. Prego lá todo ano. E está marcado, ele agenda comigo com 1 ano de antecedência, pastor Ivo. É ou não é, Rebeca? Com 1 ano de antecedência. Não posso estar aí com você. E eu falei para ele assim, onde é a sua igreja? Ele falou para mim assim, não é igreja não, pastor, é um bar. Eu, quê? Bar? Mas bar mesmo? Tem bebida, assim, essas coisas? É, pastor, é um bar e o ambiente aqui está meio pesado. Eu falei assim, mas como que é esse negócio aqui então, pastor? Todo dia, todo sábado, rola um rock and roll aqui. Mas enche de gente aqui. É bebaiada para todo lado, e, sabe, é coisa de louco aqui. E eu gostaria que o pastor viesse aqui pregar para essa turma, né, no sábado, 4 horas da tarde. Eu falei assim, eu vou. Ele falou assim, mas o senhor não tem agenda? Você não tem problema, eu cancelo a agenda. É um bar, eu vou aí. Liguei para o pastor Ivo, falei assim, pastor, não vai dar para pregar mais na sua igreja. Ele ficou chateado comigo, me deu um gelo, deixou eu sem pregar lá alguns meses, depois me chamou de novo. Mas eu fui lá pregar no Alex Rock Bar. Era o nome do lugar, ali na John Boyne, em Campinas. Cheguei lá, avisei na igreja, quem queria ir comigo, ninguém. O único que apareceram lá foi a Patricinha e o Paulinho aquele dia. Ninguém quis ir lá comigo. Cheguei lá, irmãos, tinha uma caveira atrás de mim, parei tudo preto, um monte de coisa assim esquisita. Um Black Sabbath acontecendo, mais de 100 pessoas, e gente bebendo, gente fumando, gente usando droga. E eu, meu Deus do céu, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu sozinho, daqui a pouco chega Paulinho e chega a Patricinha. Obrigado por terem vindo. Me deram a oportunidade para pregar. Agora é hora, irmão, de confrontar o pecado. Entende? É hora de confrontar o erro. Eu olhei para a banda e falei assim, faz um fundinho para mim. Aí um olhou para o outro e falou assim, se toca alguma coisa lenta. Eles começaram a tocar. Imagine oh people. Falei assim, vai nessa base mesmo. Aí eu comecei, vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Vinde a mim. E ver gente me xingando, o cara na minha frente ficava me xingando, que esse tonto está falando. Uma hora eu fiquei bravo, eu falei assim, eu falo ou você fala, porque nós dois falando não vai dar certo. Enfim, preguei a palavra de Deus naquele dia, confrontando o pecado, irmãos. Não podemos ter vergonha do evangelho. Um dia estou eu na minha casa, me ligam, falam assim, pastor, socorre a gente. Eu falei assim, por quê? Domingo de manhã tem a missa campal, aqui no Festa do Morango, ali era em Valinhos, uma festa que acontece lá. O padre acabou de falar que não vem, você vem? Eu falei, eu vou. E vai eu lá pregar no lugar do padre. Aquele monte de gente lá, irmãos, se confrontando o pecado, levando a mensagem do evangelho, né? E daqui a pouco eu terminei de pregar, eu desci, vem uma senhorinha, padre, veio eu, pois não, minha filha. Ela falou assim, ora por mim, meu marido desapareceu. Eu orei por ela naquele dia, por aquela mulher. Vai com Deus, minha filha, em nome do Senhor Jesus, vá para a tua casa. Naquele mesmo dia veio uma outra moça, falou assim, padre, pastor, sou pastor, não sou padre, sou pastor. O padre era para estar aqui, ele não veio, mandaram eu. Então, o senhor faz meu casamento, eu faço seu casamento, vou abençoar seu casamento. Melhor eu fazer seu casamento que um macumbeiro fazer seu casamento. Eu vou fazer seu casamento. Onde vai ser? Vai ser um casamento do rock and roll lá, não sei o que. Irmão, esse pessoal aí é coisa linda. Estava até contando para eles ontem a experiência. Irmãos, nós não podemos ter vergonha de pregar, de anunciar o evangelho. E por isso Paulo fala, eu não me envergonho, Romanos, de escrever para vocês e falar para vocês que vocês estão vivendo em uma sociedade promíscua. Talvez essa seja a preocupação de Paulo. Primeiro ponto, tá bom? O segundo ponto, irmãos, talvez, era porque Paulo era judeu. E judeu, queridos, era considerado uma raça subhumana, como nos dias de hoje.
Vocês ouvem por aí, né, quantos levantes, né, no mundo, se espalham pelo mundo a marcha contra os judeus. O quanto eles sofrem, e não é desde agora não, desde aquela época. Eles eram considerados uma raça subhumana, um povo sem terra. Né? E Paulo agora, ele era um judeu, escrevendo para os romanos, para anunciar um salvador judeu. Entende? E por isso talvez Paulo ele declare: eu não me envergonho desse evangelho, eu não me envergonho desse salvador judeu, eu não me envergonho desse Jesus judeu. Sim, Jesus é judeu, eu não me envergonho desse Jesus judeu. Talvez essa também seja um dos motivos pelo qual Paulo declarou. Talvez um outro motivo é porque Paulo ele estava anunciando um evangelho quase que inacreditável. Imagina, Paulo ele escreve para os romanos, fala assim: olha, quero lhes anunciar, versículo 2, ele fala do evangelho, ele fala assim: o qual antes prometeu pelos seus profetas, nas santas escrituras, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Olha só que loucura, irmãos. Paulo, um homem judeu, falando para uma sociedade romana que subjugava os judeus, porque Roma, eles eram o império que estava sobre Jerusalém, então eles subjugavam os judeus. Agora Paulo ele tinha que escrever a respeito desse homem, Jesus, um judeu, que foi anunciado pelos profetas, que veio da descendência de Davi, e esse judeu ele morreu numa cruz. Irmãos, a cruz era a morte mais vergonhosa que tinha. Os piores bandidos, os piores homens, eles mandavam para a cruz para serem expostos. Então a cruz era a morte mais vergonhosa que tinha para um homem. Agora Paulo ele tinha que anunciar um homem judeu, vindo da descendência de Davi, e que subiu na cruz. Ele tinha que anunciar esse homem como Salvador. Queridos, já é quase que inacreditável aí. E como se não bastasse, Paulo fala assim: vocês não sabem da melhor, ele ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou dos mortos. Era esse evangelho, irmãos, que Paulo estava anunciando para os romanos. Era esse evangelho que Paulo ele estava declarando: eu não me envergonho de anunciar. Esse evangelho, ele queria que aquelas pessoas de Roma soubessem a respeito daquilo que ele acreditava e daquilo que ele carregava com força em seu coração. Ele queria anunciar para o mundo e para os romanos que ele acreditava convictamente no Salvador da vida dele. Nós não nos envergonhamos do evangelho, porque é poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. Dá mais retorno para mim aqui, Tães. Agora que nós sabemos porque alguns teriam se envergonhado do evangelho, alguns motivos pelo qual ele poderia se envergonhar dos evangelhos, agora nós sabemos porque Paulo não se envergonhou. Porque Paulo não se envergonhou. Afinal, muitos nos nossos dias nos envergonhamos do evangelho. Muitos nos nossos dias têm vergonha de compartilhar o evangelho. O que Paulo fez, o que Paulo anunciou ali, ele sabia, ele conhecia, ele experimentou, ele viveu,
Ele viveu a salvação, ele viveu a restauração, ele viveu a transformação na vida dele. E ele estava anunciando aquilo com todo o prazer do mundo, porque Paulo experimentou aquilo que era o de melhor na vida do homem, o Senhor Jesus Cristo. E por isso ele fala: eu não posso me envergonhar de anunciar este evangelho, porque esse evangelho mudou a minha vida. Aleluia! Nós não indicamos coisas boas para as pessoas, não é? Nós indicamos tantas coisas boas para as pessoas. Quer ver? Fala para mim a marca de um arroz bom. Mãe, fala uma marca de arroz bom. Fala aí. Quê? Que está usando aí, moleque? Pileco? É arroz bom? Posso comprar, se garante? Tá vendo, irmãos? Ela garante, porque já experimentou. O feijãozinho broto legal é bom. Bom, é bom? Vocês recomendam? Tá vendo, irmãos? Nós recomendamos coisas boas para as pessoas. Ô, Tais, aquele seu golzinho mil que você está querendo vender, é bom aquele carro lá? Você garante, né? Não, Paulo? Quer me vender um golzinho mil lá? Fala que é bom. Me fez andar no carro hoje, é maravilhoso. Tá vendo, irmãos? Nós indicamos coisas boas para as pessoas. E por que nós não indicamos a pessoa de Jesus para as pessoas todos os dias da nossa vida? Porque Jesus, ele é muito mais que bom. Jesus, ele é muito mais que maravilhoso. Jesus, ele muda a vida. Jesus, ele transforma a vida. Jesus, ele restaura a vida. Jesus, ele sara a dor. Jesus, ele cura os enfermos. Quem aqui já foi curado por Jesus? Quem já foi curado? Está vendo? Jesus já curou pessoas aqui neste lugar. Jesus salvou a sua vida. Você era drogado, não é mais. Você era do mundo, não é mais. Você era triste, agora você está alegre. Jesus, ele muda vidas. Anuncie Jesus e não se envergonhe desse evangelho. Aleluia, glória a Deus. Vamos analisar esses versículos, irmãos. A resposta para tudo isso, irmãos, está porque Paulo, ele nos revela que esse evangelho vale a pena, que esse evangelho, ele é poderoso. E ele começa, e ele fala assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é poder de Deus. Poder de Deus. Ah, irmãos, isso resume tudo. Por quê? Porque é poder de Deus. O evangelho de Jesus é poder de Deus. Poder de Deus. É o poder de Deus manifesto no seu Filho. É o poder de Deus manifesto na cruz. É o poder de Deus manifesto na terra. O evangelho é poder de Deus. Aleluia. O poder, irmãos, é o dunamis de Deus, é a explosão do amor de Deus, é a força de Deus, é a energia de Deus, irmãos, é tudo que habita em Deus. Evangelho é poder de Deus. E Paulo fala: eu não me envergonho. Deus, ele poderia ter revelado o seu poder, irmãos, de diversas formas. Deus, ele poderia ter revelado o seu poder nos enviando para o inferno, por exemplo. Deus, ele poderia ter acabado com tudo e falado assim: não quero mais. Deus, ele poderia, irmãos, ter cessado a terra no dilúvio. Deus, ele poderia ter cessado com a terra lá em Sodoma e Gomorra, por exemplo. Ele poderia ter eliminado os homens da face da terra, se ele quisesse. Ele poderia ter feito qualquer coisa que ele quisesse. Portanto, irmãos, é uma bênção notar, é uma bênção observar que quando Deus, ele moveu o seu poder, e ele poderia ter movido o poder dele dessas formas, mas quando Deus, ele moveu o seu poder, ele exerceu o seu poder enviando o seu Filho para salvar o pecador. Isso é lindo demais, irmãos.
É o poder de Deus, é o poder de Deus. Em nenhum lugar o poder de Deus é tão visível, tão tocado, irmãos, em nenhum lugar que não seja no evangelho do seu Filho Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Pense nisso, irmãos. Pense nisso. Quando um pecador peca, Deus poderia cessar, mas Ele revela o seu poder restaurador, o seu poder transformador, o seu poder curador, o seu poder de perdoar, o seu poder em ser misericordioso, o seu poder de abraçar novamente e trazer você novamente para os seios dele. Deus, Ele poderia ter nos enviado para o inferno, mas ao invés disso, Ele enviou o seu grande amor. Ele enviou o seu grande amor. Aleluia, amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. 1 João capítulo 4, verso 19, fala assim: nós o amamos. João, ele fala, nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Sabe por que você ama Jesus e está aqui nessa noite, queridos? Porque Ele te amou primeiro. Ele derramou primeiro o sangue do seu Filho na cruz. Ele fez primeiro o sacrifício. É por isso que nós o amamos. Assim diz a palavra. Aleluia. Observe, irmãos, que Paulo ele está falando a respeito do Evangelho de Cristo. Paulo ele deixa bem claro para os romanos, porque havia muitos evangelhos naquela época. O evangelho, a palavra evangelho não é uma palavra exclusiva bíblica. É uma palavra do grego, que evangelikai, que significa anúncio de boas novas. Então toda vez que chegava alguém lá, falava assim: eu tenho um evangelho para vocês. Poderia vir qualquer coisa, poderia sair qualquer besteira. Aí Paulo ele fala: eu tenho um evangelho para vocês, e esse evangelho que eu tenho para vocês é o evangelho de Jesus, o Cristo. Aleluia, aleluia. Não é qualquer evangelho. E tem muitos evangelhos por aí. Muitas pessoas estão sendo enganadas por evangelhos por aí, que não é o evangelho de Jesus, que não é a respeito daquilo que Jesus nos ensinou. Há, por exemplo, o evangelho da religião, o evangelho da religiosidade, que fala assim: vira a página, muda, passa, deixa passar, siga em frente. Esse é o evangelho, irmão, da religião. Tem um evangelho, por exemplo, o evangelho do materialismo, que te dá o valor, que te valoriza por aquilo que você tem. E tem muitos evangelhos do materialismo por aí, que são camuflados numa teologia que chama teologia da prosperidade. Irmãos, eu tenho raiva da teologia da prosperidade. Eu odeio a teologia da prosperidade. Sabe por quê, irmãos? Porque a teologia da prosperidade só mostra Deus a partir daquilo que você tem. Só mostra Deus se você estiver bem financeiramente. Só mostra Deus se você tiver bens. A pessoa não sabe falar de Deus sem falar do material. A pessoa não sabe falar da cura. A pessoa não sabe falar da salvação. Não sabe falar da restauração. Só fala de bens materiais. O evangelho do materialismo. Tem muitos evangelhos por aí. Tem o evangelho do liberalismo também. Muitas igrejas por aí. Igrejas liberais, igrejas progressistas, tudo pode fazer o que você quiser. É o evangelho da graça, a graça irresistível já te alcançou, você já está lá, garantido, né? Ele já fascinou você já está fascinado por ele. Irmãos, tem muito evangelho por aí. Tem o evangelho da sociedade, faça o que você quiser,
Curta a sua vida. Quando der o último suspiro, você se arrepende. Né, mãe? Né, Sônia? Quando der o último suspiro, você me arrepende, Senhor, e morre. Foi um dos temas que nós discutimos durante essa semana, na nossa aula de escatologia. E Paulo, ele fala do poder do Evangelho. Vou correr agora, irmãos, por causa da hora. E Paulo, ele também fala da finalidade desse Evangelho. Primeiro, o Evangelho é poder de Deus. E tem mais para você. O Evangelho é poder de Deus. Não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Essa é a finalidade do Evangelho. Por que Deus se esforçou tanto pelos homens? Por que Deus insistiu tanto nos homens? Deus insistiu, irmãos, tanto em nós. Ele entregou seu Filho para morrer na cruz, irmãos, pelos nossos pecados, para a nossa salvação. Aleluia! Era isso que Paulo estava anunciando, irmãos, a finalidade do Evangelho. A resposta é muito simples. Por quê? Porque Ele nos ama. Ele nos ama. Ele nos ama. Sim, Ele nos ama. Ele nos ama tanto. Eu canto outra versão, mas pode ser Ele me amou. Vamos cantar isso? Ele me amou. Sabe por quê? Declare mais uma vez. Ele me amou. Vamos com convicção. É por isso, irmãos. É por isso. É por isso. É o amor dele. É o amor dele. É o amor dele que nos alcançou. Sim, sim, você não merecia, eu não merecia, o mundo não merecia, nós merecíamos o inferno, nós não merecíamos, mas Ele nos amou, e Ele nos amou primeiro, Ele nos amou, aleluia, e por isso Ele nos salvou. Salvação significa segurança, salvação significa preservação. Ele nos preservou, Ele nos deixou seguro. Salvação significa libertação, irmãos, é isso. Aleluia. Ele quer te ver resgatado do perigo, salvo do perigo, liberto do perigo. É isso que Ele quer ver você. Aleluia. O desejo de Deus, irmãos, é nos salvar. O desejo de Deus é salvar os pecadores e nos libertar para sempre, para vivermos uma vida e gozarmos de uma vida com Ele. Aleluia, glória a Deus. Não se esqueça, irmãos, o fim dos pecadores, sem a pessoa e a presença de Jesus, é o fogo do inferno. Essa é uma grande realidade. O fim dos pecadores, sem a pessoa de Jesus, sem a pessoa de Jesus, é o fogo do inferno. Por isso que tem uma palavra de ativação nisso aqui. Tem uma palavra que ativa tudo isso que está escondido aqui, que nós não podemos deixar passar despercebida, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que... É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que... crê, irmãos. Essa é a palavra que ativa todo o poder de Deus em nossas vidas, o poder do Filho restaurador em nossas vidas. Precisamos crer. 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 Você tem que crer. Bota fé no teu coração. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Glória a Deus.
Não envolve rituais elaborados, sabe? Nada disso. Coisas que a religião inventou, não envolve nada disso. Você tem que crer. Tem que crer. Se confessares com a tua boca e creres com o teu coração. Você precisa crer. Qual que é o seu esforço nessa noite? Para ser a tua vida alcançada, para ter a sua vida mudada, para ter a sua vida transformada. Qual é o teu esforço nessa noite? É crer. Crer, é isso, é isso. Aleluia. Em que você está confiando nessa noite? Quais são as suas expectativas amanhã? Quem que você acha que vai te ajudar amanhã? Será que foram as manifestações de 7 de setembro? Será que vai ser Alexandre de Moraes? Será que vai ser Lula? Será que vai ser Bolsonaro? Não, não, não. É a pessoa de Jesus. Temos que crer na pessoa de Jesus. É Ele. É Ele. Salvação para todo aquele que nele crê. Quem crê aqui nessa noite? Você crê, irmãos, você crê com o teu coração, aleluia. Eu também creio, e é por isso que eu estou aqui anunciando esse evangelho, que eu creio para vocês nessa noite, aleluia. Então, irmãos, o evangelho, ele tem poder. O evangelho, ele tem uma finalidade. O evangelho, ele tem um plano. O evangelho tem uma promessa. Era isso que Paulo estava anunciando. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus e também do grego, mas para todos os gentios. A salvação, irmãos, é para todos. Para todos. Para mim também, pastor, para você também. Para você também. Esse primeiro dos judeus não quer dizer que não está falando a respeito de prioridade. Não é primeiro de prioridade. É porque o evangelho, eles tiveram a oportunidade de ouvir primeiro a respeito do evangelho. Eles tiveram essa oportunidade, não é? Mas a Bíblia fala assim, lá no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 1, fala assim que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas nós nessa noite, nós os recebemos. E o Senhor Deus está muito alegre conosco nessa noite. Porque nós ouvimos este evangelho, nós abraçamos este evangelho, nós cremos neste evangelho, aleluia. O evangelho é para todos. O evangelho é para você, o evangelho é para a tua família, o evangelho é para a tua casa, o evangelho é para o teu marido drogado, para o teu marido bebum, para a tua esposa que bebe, o evangelho é para o teu filho que está nas drogas, o evangelho é para todos, é para o pecador, é para o assassino, é para o ladrão, é para o santo, o evangelho é para todos. Aleluia! Apocalipse 22, olha essa coisa linda. E o Espírito e a esposa dizem, vem. Quem? Todos. Vem. Aí ele fala assim, e quem ouve, diga. Quem ouve, diga, vem. Quem está ouvindo a palavra nessa noite? Vem, vem. Aleluia. E quem tem sede, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia! O evangelho é para você. O evangelho restaurador é para mim, é para você. Quem quiser, vem e tome da água da vida. É de graça.
é de graça, é de graça. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Ah, Deus lindo, Deus maravilhoso. Essa promessa deste evangelho que Paulo estava pregando lá para os romanos, um evangelho poderoso, um evangelho que tinha um propósito, um evangelho, irmãos, que tem um plano, um evangelho que tinha uma finalidade, irmãos, um evangelho que nos justifica. E eu encerro aqui. Versículo 17 fala: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: mas o justo viverá pela fé. Aleluia, aleluia, glória a Deus. De fé em fé. Como? De fé em fé. Isso, irmãos, significa que nós temos que caminhar um passo a cada dia, de fé em fé. Uma fé que começa e uma fé que continua, de fé em fé. À medida que a vida, ela é vivida pela fé, a justiça de Deus é revelada na vida do crente. Quando você começa, irmãos, a viver de fé em fé, você vai começar a se sentir justificado. O Senhor Deus, o Espírito Santo, Ele vai te fazendo cada vez mais justo. Você vai se sentindo mais merecedor da graça, do amor dEle, de fé em fé. Isso significa no começo da fé, até o fim da fé. Amém? Se coloque em pé em seu lugar. Resumindo tudo isso, nós recebemos um evangelho que vale a pena crer e compartilhar. Vale a pena crer e compartilhar. Não perca a oportunidade de anunciar o evangelho. Não perca a oportunidade de falar desse Jesus. Sentou na mesa, na cadeira, fale de Jesus. Semana que vem tem a aula da EMUR. Essa igreja que adora aprender, que ama aprender. Vamos aprender sobre abordar Jesus em qualquer ambiente. Está lá fazendo o cabelo, Paula? Na hora que o secador bater lá, a pessoa fala assim: ah, tá quente. Você fala assim: quente é o inferno. Entende? Tá lá fazendo lá a unha lá, pegou a cutícula, ai, doeu. Ah, doeu, você não sabe a dor que Jesus sentiu lá na cruz do Calvário, sabe? É nessas oportunidades assim, irmãos, que nós vamos inserindo o evangelho, pregando o evangelho, falando de Jesus Cristo. Ah, pastor, eu sou muito tímido, não sei falar. Já contei a história para vocês do Branco. Branco era o meu amigo que aceitou Jesus, sem eu nunca ter falado de Jesus para ele, e aceitou Jesus através da minha vida. Apareceu na igreja, trabalhava comigo. De repente apareceu na igreja, e na hora do apelo ergueu a mão, aceitou Jesus, e já se inscreveu para o batismo. E eu falei assim, aí ele já pediu para dar testemunho. Aí ele falou assim: estou aqui por causa do over. Meu Deus, por causa de mim? Eu nunca falei de Jesus para ele. Eu estava com vergonha, na verdade, do Branco, irmãos, porque eu nunca tinha falado de Jesus para ele. Nunca tinha falado de Jesus para ele. Ele apareceu na igreja, na hora do apelo ele ergueu a mão, aceitou Jesus, se inscreveu por batismo, se batizou e deu testemunho e falou assim: estou aqui por causa do over. Eu já estufei o peitinho, né? Aí ele falou assim: trabalho com over. E eu fico reparando na vida dele. E eu falei assim: o over é diferente. Ele age diferente. Aí eu comecei a perguntar para as pessoas a respeito do over, falando para mim que o over era crente. Aí eu descobri
a igreja que o Over frequentava e eu vim aqui. E eu ouvi a pregação e eu aceitei a Jesus. Sabe, irmãos, que a sua vida seja uma carta viva, escrita pelos dedos de Deus. Que as pessoas possam ler o Evangelho de Jesus na tua vida e possam desejar estar, ser, frequentar o mesmo lugar que você frequenta, porque você reflete a Cristo. Amém? Vamos cantar, depois eu quero orar e nós vamos encerrar.